Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, versículo 31. As Escrituras deixam claro que é proibido os cristãos buscar orientação de médiuns, praticar necromancia ou se envolver em qualquer forma de espiritismo. A Bíblia adverte repetidamente sobre essas práticas, associando-as à rebelião contra o poder de Deus. Este posicionamento é fundamentado na compreensão de que tais ações não apenas representam perigos espirituais, mas também contradizem a confiança exclusiva em Deus para orientação, conforme expresso em Levítico, capítulo 19, versículo 31. A Bíblia é clara. Buscar orientação fora dos caminhos divinos pode levar à contaminação espiritual. A prática da necromancia, especificamente, é estritamente proibida no Antigo Testamento, onde os israelitas foram explicitamente instruídos a não se envolverem com médiuns. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Levítico, capítulo 20, versículo 6. Esta proibição destaca o fato de que tentar contatar os mortos não é apenas desaconselhável, mas é visto como algo completamente oposto à vontade de Deus. Embora alguns possam duvidar da eficácia ou existência dessas práticas, a proibição divina indica sua realidade e perigo espiritual. Quando alguém busca se comunicar com os mortos, não está entrando em contato com espíritos falecidos, mas sim com entidades demoníacas. A Bíblia nos adverte contra tais práticas não apenas para nos proteger, mas para também evitar abrir portas para o engano espiritual e manipulação. A onisciência, ou seja, o conhecimento completo e universal, é um atributo exclusivo de Deus. Satanás e outras entidades malignas não possuem esse conhecimento. Quando alguém se envolve em práticas proibidas, está de certa forma concedendo a Satanás a oportunidade de influenciar o futuro. A Bíblia nos instrui a não darmos ao diabo essa chance no campo da guerra espiritual. Não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Consultar médiuns, praticar necromancia ou buscar orientação fora dos preceitos divinos não apenas é perigoso espiritualmente, mas também tem implicações eternas. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 27. Esta advertência contra tais comportamentos indica que aqueles que se envolvem nessas práticas enfrentarão o julgamento final. A seriedade dessas ações não podem ser subestimadas, pois vai contra a vontade de Deus e tem implicações eternas. A melhor orientação está nas Escrituras. Quando nos voltamos para a Bíblia, encontramos sabedoria, conforto e direção,
superando qualquer fonte humana ou mística. Ela nos oferece clareza e esperança, guiando-nos nos caminhos da justiça e protegendo-nos de influências espirituais prejudiciais. Em resumo, a verdadeira segurança e realização estão em seguir a Cristo, evitando desvios perigosos que contradizem a verdade divina. Na região de Gadara encontramos um homem que habitava entre os túmulos, um ser atormentado por uma legião de demônios. Este homem, um verdadeiro reflexo do caos, carregava consigo a presença de até 6.000 demônios, um número tão vasto que a mente humana mal conseguia compreender. Ele não era apenas um perturbado, mas o epicentro de um inferno vivo. Seu grito ecoava nas noites e sua condição era de desespero absoluto. Sua existência se desenrolava em meio a um domínio sombrio, entre a sanidade e a loucura, marcada pela dor e pelo grito. Seu lar não era uma casa, mas um lembrete constante da fina linha entre a vida e a morte. A Bíblia não esclarece quais pecados levaram a esse sofrimento, mas é um testemunho brutal da impiedade dos espíritos demoníacos. A passagem em Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 39, relata a libertação desse homem. Quando Jesus chegou à terra de Gadara, este homem possuído veio ao seu encontro. A voz angustiada suplicava, reconhecendo a presença do Filho do Altíssimo. Jesus ordenou a saída dos espíritos impuros, libertando-o da opressão que o acorrentava. Os demônios imploraram para entrar em uma manada de porcos, precipitando-se em direção ao lago e perecendo. Ao retornarem e testemunharem o homem libertado, sentado aos pés de Jesus, vestido e em seu juízo perfeito, todos ficaram perplexos. Esse relato evidencia a influência do diabo na vida das pessoas, conforme registrado na Bíblia. Este homem representava um tormento além do controle humano, um símbolo de desesperança e dor. No entanto, o encontro com Jesus mudou completamente sua história. De um estado de desgraça, ele foi transformado, restaurado e enviado para compartilhar as maravilhas realizadas por Jesus. Essa história ressalta o profundo impacto do poder de Jesus sobre a influência demoníaca. Mostra também a importância de reconhecer a existência e o poder desses seres espirituais, como ensinado nas Escrituras. Assim, podemos compreender melhor as batalhas espirituais que enfrentamos, mas também a esperança e a libertação que encontramos em Cristo. Na casa da história percebe-se o confronto frequente com espíritos malignos, um reflexo dos tempos atuais que ecoa ensinamentos bíblicos. Parece haver um crescente aumento na presença demoníaca, com relatos de fenômenos inexplicáveis e o interesse cada vez maior pelo oculto e pelo paranormal. Diante desse embate espiritual, a orientação é direcionar o foco para Jesus, cantar sobre ele, ouvir mensagens que o mencionem e buscar passagens bíblicas que revelem sua verdade. Em tempos de ataque espiritual, recorrer à ajuda de Jesus é crucial, superando a busca por auxílio humano. Ao se voltar para ele, as forças demoníacas se afastarão, testemunhando o poder e a autoridade que eles detêm sobre essas influências negativas. A Bíblia
Diante dos relatos crescentes de eventos sobrenaturais e misteriosos, destaca a presença contínua e real da influência demoníaca no mundo. Nunca sugere que os demônios tenham cessado após os tempos apostólicos. Pelo contrário, indica um aumento à medida que o fim se aproxima. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12. É crucial compreender que os demônios não são apenas símbolos do mal, mas seres reais com intenções malévolas. Sua consciência e capacidade de interação foram evidentes nos evangelhos, mostrando não apenas temor, mas também inteligência. A natureza malévola dos demônios se revela na aflição que causa aos indivíduos e comunidades, seja física, mental ou espiritualmente. A descrição bíblica enfatiza sua intenção de prejudicar, alinhando-se com a afirmação de Jesus em João, capítulo 10, versículo 10. Os relatos bíblicos das interações entre Jesus, seus discípulos e os demônios não são meramente simbólicos, mas mostram um envolvimento real com essas entidades. Reconhecer os demônios como seres reais tem implicações para a teologia e a prática cristã, enfatizando a necessidade de discernimento espiritual e a autoridade do nome de Cristo na batalha espiritual. Os cristãos são instruídos a fortalecer o espírito e permanecer firmes contra as estratégias do mal. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 11. A advertência de Pedro sobre o diabo, como um leão que busca devorar, reforça a realidade dessa oposição demoníaca ativa. Relatos contemporâneos de atividades inexplicáveis em várias partes do mundo ecoam os ensinamentos bíblicos sobre a existência dessas forças. É essencial que os cristãos tenham discernimento espiritual, fundamentado nas Escrituras, para resistir a essas influências e compreender as táticas desses ataques. A Bíblia oferece ensinamentos e relatos que capacitam os cristãos a reconhecer e enfrentar as influências demoníacas, destacando a necessidade de uma consciência espiritual sólida diante dessa realidade.